expoentes negros na medicina. Por que a gente pensou nesse tópico, né? É um tópico muito importante, porque a medicina continua sendo um curso muito difícil de entrar, né? Com a concorrência alta, um curso ainda muito elitizado, que acaba por ter em todas as regiões do Brasil, mesmo as regiões que têm alta porcentagem, né, de população negra, continua sendo um curso muito embranquecido, com pouquíssimos profissionais negros, e a gente vê esse reflexo no mercado de trabalho, né? Então, ir para o hospital, ir para os diversos serviços de saúde e não se vê representado. Então, essa é uma vivência da gente como médico, né? Mas também como paciente. Essa é uma vivência que eu sempre tive na minha vida e eu acredito que muitos de vocês que estão aí assistindo a gente devem se identificar. Então, falar sobre representatividade negra na medicina é muito importante, principalmente porque o racismo ele tem alguns artifícios, né? Ele cria alguns imaginários muito perigosos quando a gente fala de saúde. Então, esse imaginário de que o paciente negro é forte, imaginário de que o paciente negro é mais resistente às doenças, ou é mais preguiçoso, está indo no serviço porque quer um atestado, né, que são coisas do nosso dia a dia mesmo, ou minimizar as lesões, ou não ter o estudo aprofundado daquelas lesões na pele negra, por exemplo, que eu já estou falando um pouquinho mais da minha área. Quando a gente fala também de GO e obstetrícia, a mulher negra tem menos anestesia, né? Então, é algo palpável, não é só no campo das ideias. O racismo ele tem um reflexo no nosso dia a dia de prática médica e também como paciente. Então, a gente vai debater esse assunto, a Afropresença convidou a gente para mostrar realmente para universitários, jovens negros, de que é possível, e não só possível, eles devem tentar ingressar, né, no ambiente da saúde, no ambiente médico, que estamos assim de portas abertas esperando por mais representatividade dentro da medicina. Se você pensar numa mãe solteira negra que trabalha como diarista, ela trabalha o dia todo, ela não tem um horário que o posto de saúde está aberto para que ela possa ir até lá. Isso se torna uma limitação. E talvez se você tiver um administrador que pense nisso, que consiga flexibilizar o horário, criar uma condição para que essa mulher seja integrada, ela vai ter um acesso à saúde muito melhor. Você tem muitas vezes um homem negro que tem limitações pelo horário de trabalho, ou muitas vezes por vergonha, porque os homens têm uma resistência maior, e se o acesso para ele fica mais difícil, além das dificuldades do dia a dia, ele acaba não tendo condições de fazer o tratamento adequado. Eu acho que falta representatividade de maneira que nós tenhamos médicos, nós tenhamos gerentes, nós tenhamos todas as classes sendo representadas por pessoas negras. A gente vai conseguir melhorar a assistência para todas as pessoas. Eu acredito que o primeiro passo é a educação básica, porque para mim não adianta só nós criarmos a cota racial para a universidade e daí você colocar uma pessoa na universidade que não teve um preparo acadêmico. Para mim é uma sequência, né? Então você prepara da educação básica, essa pessoa da educação básica tem condições de competir e estar ali naquele ambiente. Eu me lembro quando eu cheguei na universidade, o meu inglês era muito ruim. Eu passei o primeiro ano tentando me adequar ao inglês para conseguir ler livros que naquela época era muito mais difícil. A gente não tinha internet com a facilidade que tem hoje. Eu me lembro um dos livros que a gente tinha, na minha biblioteca só tinha livro em inglês. E o meu inglês era péssimo, eu não tinha como comprar o livro, e eu ficava mais tempo traduzindo o livro do que conseguindo estudar realmente. Então essas limitações hoje é mais fácil, mas mesmo assim, artigos científicos são na maioria em inglês. Então você tem que ter uma formação acadêmica que te dê condições de estar ali, e não só o suporte para chegar até ali. Se você tem todo esse apanhado, toda essa condição, você chega com uma situação melhor. E além disso, chegar ali e se sentir bem estando ali. Hoje, eu tenho certeza que se eu entrasse na faculdade... Né? Exatamente. Se eu entrasse na faculdade hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje, com a visão que eu tenho hoje do racismo, eu com certeza seria expulsa ou seria odiada. Porque quando eu entrei com 18 anos, que eu era uma menina da cidade do interior, que eu não tinha essa ideia toda, a única aluna negra dentro de uma faculdade com 100 alunos, uma turma de 100 alunos, eu via muita coisa e aceitava, porque eu ficava pensando, nossa, mas vou falar? Ai, mas eu já sou
bolsista, não, eu não vou falar. E eu achava que não era o meu lugar. Eu não me sentia pertencendo àquele lugar. E hoje não, eu entendo que eu deveria ter exigido muita coisa que eu não exigi por medo, por desconhecimento da situação. Eu não tinha professores que me representavam. Durante os meus 6 anos de formação, eu me lembro de uma única professora negra que não era médica. Então, foi muito difícil, foi uma caminhada difícil. Então, eu acho que nós precisamos do suporte para a caminhada toda, não só para o fim, né? Não só para a faixa, para entregar a faixa. Perfeito. Você precisa ter ajuda durante todo o percurso, para que seja um percurso mais suave, que não seja uma faculdade de desafios, né? Que você consiga sentir prazer, sentir a alegria de estar ali, que você não fique o tempo todo tendo que demonstrar quem você é, se impor, falar, questionar. Então, a minha sensação era o contrário. Eu percebia que as pessoas se assustavam um pouco, porque ali eu tive que me adequar ao ambiente, porque em Mogi antigamente tinha uma bolsa de estudo, tal, então tinham pessoas de todos os níveis socioeconômicos, né? Então, que não era o meu dia a dia, na verdade. Então, eu não tive esse problema da coisa de ter que me colocar, de ter que estar. Eu fiquei muito bem em Mogi, amo minha faculdade, foi a melhor coisa que aconteceu com a minha vida e trago meus amigos de 32 anos até hoje. E o meu pai e a minha mãe foram pessoas muito presentes na minha vida. O meu pai, todos conheciam meu pai e minha mãe. Todos conhecem até hoje meu pai e minha mãe. O doutor. Então, eu tive esse referencial de um homem de 90 anos, você imagina, ele fez pediatria, ginecologia, ortopedia, fez tudo ao mesmo tempo, né? Então, é muito diferente. Mas essas dificuldades, Larissa e Monalisa, meu pai sempre passou para mim. Então, tudo isso que vocês colocam, ele sofreu lá atrás, ele garimpou isso para mim, e hoje para minha filha, que está no 1º ano da medicina também numa faculdade particular, e onde, por um acaso, eu sou professora do 6º ano, e eu lido muito com os meninos do 6º ano, e hoje é uma sociedade extremamente competitiva, eles não têm entre si mais essa relação como a gente tinha, eles não são amigos entre si, mas o que me deixou feliz, eu tenho 2 alunos negros, uma moça que se formou o ano passado e um rapaz que está na classe da minha filha. E, sim, eu nunca encontro profissionais negros em lugar nenhum, seja no SUS, seja no privado. Hoje eu trabalho 90% do meu tempo no hospital privado e 10% no SUS. Então, eu passo por situações que são as mesmas, porém diferentes. Por exemplo, eu sou especialista, então eu sou chamada no departamento de pediatria para avaliar alguma criança com uma doença hematológica. Então, a primeira coisa que você sente é o susto, né? Então, porque assim, o especialista vai chegar, então você abre a porta e tô eu lá. Então, você vê a reação, as pessoas da classe socioeconômica melhor, elas são muito educadas, então elas não vão falar para mim, mas você sente o receio. À medida que você vai conversando e que você você pega a direção da situação, aí tudo se acalma e as pessoas têm uma relação médico-paciente como deve ser. Porém, eu tenho muito essa experiência e essa coisa pelos pacientes com doença falciforme. A doença falciforme, historicamente, ela é proveniente do continente africano, o gene, como vocês sabem. Historicamente, ela chegou ao Brasil via Mediterrâneo. Se misturaram lá com francês, português, espanhol, árabe, etc. Chegou no Brasil há mais ou menos uns 100 anos atrás. E chegou na década de 60, na época dos movimentos sociais, o movimento negro abraçou a doença falciforme. Isso teve lado bom e teve o lado ruim. Por quê? Porque até as próprias faculdades de medicina, os próprios alunos, quando vão aprender a falar sobre doença falciforme, é uma doença de negro. Se é uma doença de negro, é uma doença que ninguém quer ter. Como historicamente a gente tem esse processo, e que, como historicamente os pacientes da raça negra são pacientes linkados à classe socioeconômica mais baixa, onde eu vou achar esses doentes? Eu vou achar no SUS, eu vou achar nas universidades, nas escolas. Então, por exemplo, eu que sou médica de serviço privado, classe A,
Os meus pacientes são todos brancos. Eu tenho uma paciente negra. Por quê? É o paciente que pode pagar particular, é o paciente que pode pagar convênio. Vocês entenderam? Então, a anemia falciforme no Brasil, excepcionalmente, ela fenotipicamente, ela ocorre nos indivíduos de raça branca. Eu tenho pacientes loiros de olhos azuis, e que a gente até hoje está catando, cadê o gene negro nessa família? Nós fizemos, um estudo internacional, recentemente, e fizemos um filme, o Dr. Kuhlman veio da Inglaterra, um anestesista, para filmar as minhas crianças. Então, as crianças brancas brincando, trabalhando, indo para a escola, etc, etc. Então, a minha luta hoje é inserir esses doentes. E qual não foi a minha surpresa? De que o comportamento em relação ao paciente falciforme, que é 99% das vezes, 90% das vezes um paciente negro, com relação ao hospital. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem trabalhos mostrando que o paciente com doença falciforme, ele recebe menos analgesia do que ele deveria. O paciente com doença falciforme, depois que ele cresce, que ele sai da aba da mãe e ele vai sozinho para o pronto-socorro, se ele está no serviço público, a conversa é a seguinte: lá vem aquele fulano de novo com crise de dor, não sei o quê, ele está viciado, querendo tomar morfina. Tá? Então, o preconceito começa daí. É preto, pobre, então ele está aqui porque ele é viciado. Tá certo? E vou dizer, isso é uma mentalidade de todos os médicos clínicos, seja do SUS, seja do privado, no Brasil inteiro. E o mais engraçado é que, conversando com médicos da onde? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Índia, África, Líbano, todos falam a mesma coisa. Então, nem o nosso médico, nosso profissional médico, clínico e pediatra geral, eles não sabem como lidar com a doença. Nem se fala muito pouco dessa doença. Uma doença que tem uma incidência altíssima. Por quê? Porque é uma doença de negros e ninguém quer ter. Então, a Lua Vermelha, ela veio para o mercado exatamente para desestigmatizar essa coisa da doença do doente falciforme e do negro. Então, a gente queria aliviar esse estigma das pessoas. A gente quer que as pessoas sejam tratadas como elas devem ser tratadas. E isso é um trabalho de muitos e muitos anos. Hoje, os Estados Unidos está lá na frente, o Canadá está lá na frente, mas a gente vai chegar também. Então, a gente precisa dar voz a uma doença que ocorre principalmente na raça negra, porém não apenas na raça negra. Então, os colegas médicos, eles precisam entender isso, para não passar a vergonha que um colega oftalmo passou quando uma mãe loira de olhos azuis chegou na consulta do oftalmo e disse que tinha doença falciforme o bebê. Não, mamãe, a senhora está errada, ele tem talassemia. Não, doutor, ele não tem talassemia. Não, querida, é doença de italianos. A mãe ficou tão brava, porque era uma mãe que sabia tudo. Ela foi para casa, chegou, pegou a eletroforese de hemoglobina da criança, voltou para o consultório particular, abriu a porta sem pedir licença, jogou a eletroforese de hemoglobina na mesa do médico, falou assim: da próxima vez o senhor estuda melhor, tá bom? E saiu. Então, eu preciso, por exemplo, de subespecialistas que estudem só a doença falciforme. Eu preciso de um ortopedista que faça a doença falciforme. Eu preciso de um gineco que faça a doença falciforme. Eu preciso de um dermato, eu preciso de um uro, de um neuro, porque quando acontecem as coisas, a gente não sabe para onde correr. Então, eu estava dentro de um hospital classe A, chegou um paciente falciforme de 18 anos, porque a pediatria a gente vai até os 18, com priapismo. Doutor, eu tenho doença falciforme, estou em priapismo. O que aconteceu? Priapismo é a ereção contínua do pênis, para quem não sabe, isso dá uma dor horrível. O que ele fez? Migrou para o uro. O uro colocou esse indivíduo dentro do centro cirúrgico, drenou o pênis do pobre, e aí eles me ligaram, então aconteceu um fenômeno aqui. Que fenômeno? A gente drenou e o pênis do menino está igual. Eu falei, então, o fenômeno foi que você não assistiu a aula de hematologia. Você nunca poderia ter drenado. O urologista hoje é expert em doença falciforme, porque ele se sentiu a última das criaturas. Mas ninguém quer saber, entendeu? Então, assim, é muito importante o que está sendo feito hoje. Então, esse empoderamento de vocês, jovens, ele precisa haver. E a resposta à sua pergunta, infelizmente, é a mesma: condição socioeconômica, porque educação só vem com a condição socioeconômica melhor. Uma das coisas que eu vejo da importância de ter realmente profissionais negros em todas as áreas.
Porque no momento que tem um profissional negro ali, claro que ele vai olhar para o seu povo, claro que ele vai ter um olhar um pouco mais aprofundado, porque ele vive aquelas dores daquele paciente. E daí eu escuto essas histórias. Não, tá em trabalho de parto, ela não sente dor. Principalmente o hospital que eu dou conta, ele tem muitos pacientes próximos do Brasil, então tem muitos pacientes que vieram de países africanos, bolivianos, tem muitos imigrantes. E esses Sim. pacientes são os que mais são marginalizados. Daí eu escuto, a gente com analgesia para aquela paciente, não tá sentindo dor. Porque a paciente tá ali, toda encolhidinha, não tá gritando. A outra que tá gritando, branca, já foi analgesiada, mas aquela paciente negra tá ali. E daí ela tem que escutar isso, de ano que vem você volta, na hora de fazer não doeu, não reclama agora. E isso é extremamente frequente e é muito difícil lidar com o sistema. Esse sistema que deixa essas mulheres marginalizadas e expostas a isso, né, nesse momento tão vulnerável. E isso eu acho que nós precisamos mudar. As mulheres precisam ter conhecimento para que a autonomia delas seja respeitada. Então, dá a orientação de que você tem direito à analgesia, você tem direito ao acompanhante, você não precisa estar ali sozinha, exposta e nua, e sem um local adequado para você. Nós precisamos disso para que as mulheres sejam vistas como seres humanos e não como mais uma paciente ali fazendo volume. É muito triste quando isso acontece. E além dessa questão da gente educar a população negra, eu vejo uma importância vigente da educação racial na Universidade de Medicina, né? Nas faculdades, no curso de medicina, porque a gente ainda está muito pouco, né? Eu terminei minha faculdade em 2018, então um pouco mais recente, e mesmo assim a educação racial era muito pouca, mesmo sendo na Universidade Federal no Nordeste, né, em Alagoas. Não, essa educação racial na faculdade é muito importante, muito importante. Do ponto de vista da dermatologia, as lesões simplesmente elas não são reconhecidas. Não se sabe ver lesões elementares, que o nome já diz, elementar. Não se sabe ver lesões elementares na população negra. Não se reconhece, não se estuda, não se aprende, se confunde. Uma lesão que na paciente branca é claramente uma rosácea, na paciente negra é uma doença sexualmente transmissível. Eu vejo da seguinte forma: como eu fico com esses alunos e fico com os alunos das faculdades privadas, faculdade de medicina na cidade de São Paulo hoje é um absurdo de cara. Então, a faculdade que eu dou aula custa R$ 9.500 por mês. Quem é o aluno que pode pagar R$ 9.500 por mês? Ou esse aluno, o pai, tem alguma condição, ou esse aluno faz através dos consórcios públicos, FIES, etc, etc. Uhum. Mas o que a gente vê é que a grande maioria desses alunos são alunos que vêm de famílias de classe média, média alta. Então, eles têm todo um perfil. Eles todos falam inglês, a grande maioria fez intercâmbio, e eles têm uma postura muito diferente em relação à própria universidade e ao próprio paciente, tá? Inclusive na escolha das especialidades. Ninguém quer fazer clínica geral, ninguém quer fazer pediatria, todo mundo quer fazer cirurgia plástica. Ai, prof, eu quero fazer uma especialidade que dê dinheiro. Tá certo? Então, infelizmente, a medicina hoje vem com esse perfil de médicos. Daqui 20 anos, a gente vai saber quem é que vai estar tratando da gente. A humanização nessas faculdades praticamente não existe. No departamento de pediatria, a gente sente muito isso, porque eles falam pra gente: a pediatria é tão diferente, vocês pegam a gente no colo, vocês conversam com a gente, o resto não quer saber, só querem que a gente faça prova e saia por aí competindo. Então, se existe falta de humanização da medicina como um todo, imagine o que significa a humanização racial dentro da faculdade. Piorou. Sim. Piorou muito. Então, a gente precisa entrar no ambiente com salto mesmo. Porque a nossa história é uma história de vencedores. Porque quem aguentou tudo aquilo e saiu,
é de uma história de vencedores. E a gente sabe que a gente pode em todas as áreas. A área médica é só uma delas. A minha mensagem para os mais jovens é de não desistir. Eu me lembro muito bem, assim, o que mais me marcou, quando eu passei no vestibular, a minha trajetória foi difícil, de fazer cursinho, eu morava longe, então foram várias dificuldades. Quando eu passei, eu contei com uma pessoa que eu considerava como amiga, e ela falou, nossa, agora você é bolsista, hein? Cuidado, não vai pegar DP e perder tudo. Eu passei a minha faculdade pensando, eu tenho que ser boa porque tem muita gente lá fora achando que eu não vou conseguir. Tem muita gente lá fora torcendo para que eu não consiga. E muitas vezes, quando você chega nesse lugar e você é o único negro, você percebe que tem muitas pessoas torcendo para você não conseguir. É como a doutora falou, quando você chega, eu sou especialista, então quando chega uma paciente, principalmente no sistema privado, ela te olha com aquele olhar de, mas você sabe cuidar do meu caso? Meu caso é muito difícil. E daí quando você desenrola e fala para ela, olha, é isso, ela sai e ela muda a visão que ela tem de você e ela entende. Então, é muito importante que nós tenhamos pessoas qualificadas, pessoas que cheguem nesse lugar e mostrem que nós somos capazes de tudo.